Olá pessoal, seja bem-vindo mais uma vez ao canal Conhecimento Aplicado. E hoje, a pedido de um inscrito, vamos fazer uma aula sobre carburadores. Apesar de muitas pessoas acharem que o carburador está completamente obsoleto e em desuso, ainda no mundo são lançados veículos com carburadores, tipo algumas motos, veículos agrícolas e alguns tipos de máquinas também, tipo bombas d'água, combustão e dentre outras. Devido à sua simplicidade, não precisar de sensores, esse tipo de coisa, o carburador ele é muito confiável. E ele tem alguns problemas e eu vou relatar alguns problemas dele à medida que eu vou explicando como funciona o carburador, ok? Então, nessa aula, o que você irá aprender? O que é um carburador? O princípio de funcionamento de um carburador, os principais tipos de carburadores de carros e de moto, os principais componentes de carburadores de carros e de moto e os defeitos mais comuns dos carburadores. Bem, o que é um carburador? É um componente mecânico destinado a fazer a alimentação do combustível no motor de ciclo Otto, ou seja, apenas motores a gasolina ou a álcool. Os motores a diesel não possuem carburadores. Eles têm, por ter a injeção direta de combustível, eles têm uma bomba que injeta diretamente. Não é através da mistura ar-combustível que vai na admissão, e sim através, no caso, da própria injeção direta do combustível. Então só existe carburadores, você só vai encontrar carburadores em motores do ciclo Otto. E o que é que ele faz? Ele faz uma mistura do ar com o combustível. Ele faz essa mistura para que possa haver a combustão. Se você tem dúvidas, pode entrar no nosso curso de mecânica gratuito. Vou deixar o link aqui na descrição para você aprender mais sobre mecânica. Para que haja combustão é necessário há três componentes primordiais, no caso. O comburente, no caso que é o ar, o combustível, que no caso nos veículos são do ciclo Otto, são a gasolina ou etanol, ou no caso o GNV pode ser também. Só que o GNV é outro caso, não usa carburador. E no caso dos veículos diesel, o próprio combustível óleo diesel. E a temperatura de ignição que vem proveniente da centelha. No caso, os carburadores eles são componentes destinados a fazer a mistura ar-combustível dos motores ciclo Otto, no caso, motores de etanol e gasolina. Então, qual é o princípio de funcionamento? Ao motor aspirar o ar, vamos supor que aqui seja o canal de aspiração, né, esse ponto aqui. Ao motor aspirar o ar no canal de admissão do carburador, neste ocorre um estreitamento. Esse estreitamento diminui a pressão, fazendo o combustível ser empurrado. Então, o que é que acontece? Esse princípio aqui é conhecido como tubo de Venturi. E no caso, o ar quando entra aqui, nesse estreitamento, essa pressão aqui fica menor. Aqui entra numa pressão menor do que aqui, no caso, nessa área aqui. E por haver essa diminuição da pressão, no caso, o combustível ele é sugado por aqui. Então aqui podemos ver, essa imagem foi tirada aqui em origem, aqui, ó, motos clássicas 80, pode acessar lá que vocês vão encontrar essa imagem lá. Então pode ver que o ar, quando ele entra por aqui, nesse estreitamento aqui, nessa região aqui, a pressão atmosférica, e nesse lado aqui, a pressão está menor do que a pressão atmosférica, fazendo com que o ar seja sugado. No caso, o combustível seja sugado por aqui. E aqui a pulverização, a mistura. Quais são os principais tipos de carburadores no caso de moto? Porque os de carro eu vou fazer numa próxima aula. São os de pistonete e os de diafragma. Como são os carburadores de pistonete? Eu vou relatar, no caso, eles são mais simples do que os carburadores de diafragma, contudo mais baratos e também dão menos problemas do que o carburador de diafragma. Em compensação, os carburadores de diafragma eles têm uma precisão maior na hora da mistura ar-combustível, fornecendo uma melhor economia. Então, quais são as partes dele aqui? Ó? Antes de falar sobre os carburadores de pistonete e de diafragma, vamos falar sobre isso aqui. Ó. Isso aqui é o principal de você entender. Aqui temos a agulha. No caso aqui eu peguei uma do AliExpress, simplesmente para demonstrar aqui. E aqui está o giclê. Essa agulha ela é cônica. Se você observar essa região da agulha, ela é mais espessa do que essa região aqui. Então, quando ela entra dentro desse orifício aqui, forma uma cunha.
essa cunha vai estreitando à medida que a agulha desce, ela vai estreitando à medida que ela sobe, ela vai, como é que se chama, alargando o furo. E assim, quanto maior é a passagem, maior é a passagem de combustível. À medida que ela vai descendo, também vai estreitando a passagem de combustível. Esses tubos aqui é o giclê, que é um orifício calibrado, se vocês conseguirem ver aqui, tem o número 20, ou seja, é o número do giclê, que ele é 20, então tem vários números conforme as marcas e modelos. E esse número aqui é uma calibragem dele, que é para poder dizer o quanto vai passar. Claro, quanto maior o número, maior a passagem de combustível. Lembrando que se você for pegar, então eu quero meu veículo mais potente, e só aumentar o giclê, tudo que você vai fazer é apenas afogar a sua moto, ou o seu carro no caso. Você precisa usar um que seja proporcional à quantidade de ar aspirado. E aqui está o tubo de emulsão. No caso, essa pecinha aqui, ela fica presa nessa região aqui. Nessa região aqui, ela entra o ar e através desses furinhos aqui faz a emulsão, no caso, que é a melhor pulverização, a melhor mistura do ar com combustível. Então, podemos ver aqui que existem vários modelos, de vários tamanhos, de vários formatos. Essa cupilha que pega na haste dele aqui é uma maneira de você ajustar na marcha lenta qual a quantidade de combustível que ele vai ficar. Então, aqui tem um ressalto, quando você coloca ele aqui no mínimo, nessa região aqui no mínimo, ele vai ficar admitindo menos combustível. Quando você coloca, quando você coloca aqui na pontinha, fica no mínimo, admitindo menos combustível. E quando você coloca aqui no pezinho dele, ele admite mais combustível. Então observe o carburador de pistonete. Aqui à direita você vê um carburador, que é comum você ver esse carburador em moto 150, motos 100 cilindradas, 50. Você vê muito desse carburador aí, né? E algumas, como eu falei, algumas máquinas tipo motosserra, você pode encontrar desse tipo de carburador aí também. Então observe, à medida que o pistão, quando você puxa o cabo de aço aqui, leva a uma mola, faz a recuperação para descer, e quando você puxa o cabo de aço, levanta o pistonete. E por ser a agulha ser cônica, ela vai fechando e estreitando a passagem, ao mesmo tempo que o pistonete também estreita a passagem do ar. Então esse estreitamento da passagem do ar, juntamente com o estreitamento do canal do orifício, faz com que diminua o aumento do combustível conforme a demanda. Já o carburador aqui, no caso, o carburador de pistonete, de diafragma, ele é diferente. Quando você aperta o cabo do acelerador, você abre uma borboleta e essa borboleta aumenta a passagem. Essa região, por aumentar a abertura da passagem do ar, gera um vácuo. E esse furinho aqui, tá vendo esse pequeno furinho aqui nessa região, faz com que esse diafragma aqui, no caso, aqui tá tudo hermético, tudo fechado. Ao ar entrar aqui, levanta o pistonete, fazendo com que a agulha levante, ocorrendo uma situação semelhante com o carburador de diafragma. Entende? Essa é a principal diferença aqui. Então, basicamente é assim que funciona. À direita nós temos o carburador de pistonete, que o cabo de aço atua diretamente sobre o pistonete. E no carburador de diafragma, o cabo de aço ele atua, no caso, na borboleta. E o diafragma, no caso, e o pistonete é levantado pelo vácuo. Aquelas agulhazinhas que eu falei estão nessa região aqui, onde você vai aumentando e diminuindo a altura da agulha. O afogador. Os afogadores são muito semelhantes, no caso, para motos que sejam, no caso, tanto de diafragma quanto, no caso, motos de pistonete. Como é que funciona? Ao você abrir o diafragma, ele abre uma passagem auxiliar que cospe o combustível diretamente. No caso, ele não tem um ajuste exato e preciso como na agulha. O que você pode fazer aqui nessa parte inferior, alterar o giclê, no caso do afogador aqui, e alterar o giclê do ar, no caso nessa passagem aqui, que geralmente eles ficam muito colados, muito difícil de tirar, né? Geralmente não dá uma complicação. A maior complicação é nessa vedação dessa agulha aqui, que no momento que essa vedação dessa agulha aqui não está legal, ela, no caso, vai deixando com que haja passagem aqui e o carburador ele vai ficando afogado. O controle da curva. Se vocês observaram nos outros vídeos,
o combustível ele sempre é puxado dessa região aqui embaixo, aqui, que é chamado cuba. No caso, o controle da cuba funciona da seguinte forma. À medida que o combustível ele entra, levanta uma boia e essa boia fecha a passagem através de uma pequena agulhinha aqui de borracha que fecha essa passagem. À medida que a moto vai acelerando, esse combustível vai descendo, vai baixando, e no caso, mais combustível vem descendo devido a descer da boia. É muito semelhante com caixa d'água de casa ou descarga de banheiro, funciona da mesma forma. Um dos problemas que pode dar aqui é essa agulhazinha aqui, ela estragar essa pontinha. Muitas delas têm uma molinha, observe que aqui dentro aparece uma molinha, essa molinha que dá uma pressão aqui. Essa molinha também pode perder a pressão, ficar colada, algum tipo de coisa. Ou o que pode acontecer também é essa boia furar. É muito raro essa boia furar, mas ela pode furar. Se ela furar, ela enche e no caso ela não sobe. Então se você gostou do vídeo, não deixe de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. E comente caso você tenha alguma dúvida ou alguma sugestão. Na parte 2 veremos sobre carburadores de carro. Muito obrigado e até a próxima.